Tudo bem, eu não vou cansar você com explicações mirabolantes acerca da exegese, da hermenêutica bíblica, referente a informações de milhares de anos, que muitos tentam relacionar com os eventos dos dias de hoje. Eu falo das passagens apocalípticas da Bíblia. Eu não vou tratar de assuntos em seus pormenores, até porque existem várias correntes de interpretação, como se o Santo Espírito de Deus, ou o suposto Santo Espírito de Deus, concedesse a uma interpretação, a outros outra interpretação. Qual seria a interpretação correta acerca dos atos dos últimos tempos e fatos também dos últimos tempos que nós devemos acreditar com muita propriedade e estar em um grande clima de expectativa frente a essas tão fortíssimas realidades? O mundo vai acabar, os maus serão punidos, julgados e punidos, os bons vão morar com o próprio Deus nos ares, não antes da Jerusalém descer dos céus. É tudo muito mirabolante, é tudo muito fantasioso, é tudo muito, forte em sua argumentação para tentar, claro, convencer o maior número de pessoas de que a vida não se acaba quando acaba-se a vida. É sobre este assunto que eu gostaria de falar com todos vocês no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas, visualizadores, inscritos do canal Vigilante da Razão, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui na nossa audiência. Você é muito importante para nós aqui do canal Vigilante da Razão. Eu quero te cumprimentar nesse momento e dizer que você é uma pessoa maravilhosa por estar aqui conosco nesta trincheira. Não interessa se você concorda plenamente comigo ou se você tem seus questionamentos, o importante é você assistir aos nossos vídeos e procurar abrir mais a sua mente sobre as verdades que o mundo religioso tenta impor na minha e na sua mente, essas que seriam verdades incontestáveis. Mas, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o Apocalipse. Por que não crer no Apocalipse? Veja que para mim, que sou uma pessoa cética, ateia, é muito fácil dizer que o livro do Apocalipse é apenas uma conjuntura de fábulas, histórias fantasiosas, eufemismos e megalomanias de um Deus que supostamente teria se revelado ao povo e que vai, segundo a sua própria escritura, dominar toda a humanidade e impor ali o seu reino. Isso, na verdade, reflete uma ideia defendida por todos os cristãos ou por grande parte dos cristãos da face da terra. Olha, para mim é muito fácil, eu que não tenho fé em Deus algum, e muito menos nessa palavra que muitos dizem que é a sacrossanta palavra de Deus, para mim é muito fácil colocar em xeque a sua veracidade, bastando apenas analisar com carinho, analisar com um pouco mais de atenção o seu contexto histórico e tudo que levou à reunião desses livros que constam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para mim seria uma coisa muito tranquila, muito fácil dizer que a Bíblia é, na verdade, um compêndio literário que traz consigo várias afirmações que não se confirmam no decorrer do tempo e não se confirmarão. Por quê? Porque não existe, no meu entendimento, Deus algum que possa assegurar a veracidade daquilo que se encontra na Bíblia. Muito bem, mas para as pessoas que têm sua fé, e aí eu quero manifestar o meu respeito a você, claro que você fica tentado a acreditar
que tudo que a Bíblia relata é a realidade dos fatos, é verdade inerrante, porque a Bíblia, claro, para você, é a sacrossanta palavra de Deus. Muito bem, mas as afirmações que a Bíblia traz mencionam questões que no decorrer dos tempos foram livremente interpretadas ao bel prazer de líderes e profetas como se fossem reais, atuais e atuantes, e tem deixado uma verdadeira multidão de pessoas em grande expectativa. A grande questão, e isso deve ser uma questão fundamental e inicial para a nossa abordagem no vídeo de hoje, é entender que diversas pessoas interpretam a Bíblia de diversas formas. Existe, por exemplo, no que diz respeito ao Apocalipse, relatado no livro de Apocalipse, e avalidado por outros livros, como Mateus, Lucas, o próprio livro do profeta Daniel, as pessoas, umas acham que a interpretação dessas passagens deve se dar de forma literal. Outras falam que esses livros estão cheios de figuras de linguagem, de eufemismos e de metáforas e parábolas, que nós devemos ter o cuidado de não interpretar tudo ao pé da letra. Existem aquelas pessoas, por exemplo, que pensam que o Apocalipse relatado no livro do mesmo nome vai acontecer resgatando as pessoas antes da grande tribulação que, segundo a Bíblia, vai afetar toda a população mundial. Então, o arrebatamento para algumas pessoas será antes. Para outras pessoas, o arrebatamento será durante a tribulação. E para outras pessoas, esse arrebatamento acontecerá apenas após a grande tribulação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, veja só. O que eu percebo é que esse Apocalipse, que o próprio Jesus Cristo disse que seria em breve, e que muitos olhos, inclusive os olhos daqueles que o transpassaram, iriam contemplar. E a Bíblia se refere àquele dia com a seguinte expressão: nós, os que estamos vivos, subiremos a Deus. Esse arrebatamento, ele pode ser interpretado de todas as formas possíveis, porém, nunca, em momento algum, ele pode se remeter a algo que ainda vai acontecer. Porque se Jesus disse que aquela geração iria contemplar o seu retorno, ou o seu segundo retorno, se os olhos das pessoas que traspassaram Jesus na cruz do Calvário iriam contemplar o seu segundo retorno, a sua segunda vinda, e a Bíblia, por exemplo, não relata nenhum evento a respeito disso. Há pessoas que falam que a segunda volta de Jesus se refere à invasão de Jerusalém e à expulsão dos judeus da cidade de Jerusalém por parte do imperador Tito. Isso também não pode ser comprovado porque existem detalhes, existem pormenores que estão registrados na Bíblia que se referem a uma segunda vinda de Jesus com repercussão mundial. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Não é verdade? E também outras questões que eu não quero entrar em maiores detalhes aqui, mas que corroboram para que este evento da segunda vinda de Jesus, relacionado aos eventos do Apocalipse, não irão acontecer. Não irão acontecer. Então, se Jesus Cristo, por exemplo, ele disse que ele estava indo aos céus, preparar lugar aos discípulos, aos apóstolos, e quando ele fosse, preparasse lugar aos apóstolos, ele voltaria e levaria os apóstolos para que estes apóstolos estivessem com ele, e que, assim como ele é um com Deus, os apóstolos seriam um com ele também. Toda essa coisa não aconteceu, toda essa afirmação não aconteceu. Ou seja, a segunda vinda de Jesus seria um evento relacionado aos apóstolos, para os apóstolos, que os apóstolos não presenciaram. Não presenciaram. Então, eu percebo que a escrita do livro do Apocalipse, atribuído a João, quando este estava na ilha de Patmos, se refere a um momento de grande
turbulência no meio daqueles povos que eram convencidos pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, a aceitarem a mensagem do Evangelho e da nova vida, da vida eterna com Cristo nos céus. À medida que essas pessoas foram percebendo que elas estavam deixando sua vida cotidiana, seus trabalhos seculares, sua família, estavam abandonando seus empregos para viver uma vida entregue totalmente à causa do Evangelho, e esse Jesus não voltava, houve uma grande confusão na mente dessas pessoas, que começaram a ficar desanimadas, desestimuladas, a pensar que os apóstolos, que os discípulos de Jesus estavam mentindo, e para evitar que esta suposta visão de descontentamento desse povo fosse o estopim para uma verdadeira apostasia da fé que eles recém estavam abraçando naquele momento, o apóstolo João, ele decidiu escrever o livro do Apocalipse. É claro, concateando termos que estavam presentes no discurso de Jesus, bem como textos que estavam muito bem divulgados em outros escritos mais antigos, como o livro de Daniel. É muito simples você entender, por exemplo, que é impossível que este Apocalipse universal seja literal quando nós percebemos, por exemplo, que em diversos momentos do livro de Apocalipse, a frase atribuída a Jesus dizia: "Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa." Então, o que somos levados a crer é que o cedo venho de Jesus, e não me venha com essa história de que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os relatos que estão no livro de Apocalipse e em outros livros da Bíblia deveriam ser interpretados com muita facilidade pelas pessoas que aceitaram Jesus, pelas pessoas que abraçaram aquela fé. E não precisariam eles estarem submetendo o seu raciocínio a verdadeiros enigmas que os atuais teólogos de hoje, eles acham que deve ser feita a interpretação dos livros apocalípticos. Existem mesmo verdadeiras teorias da salvação e cronogramas lineares e muito curiosos que tratam, por exemplo, da salvação que o próprio Jesus Cristo veio destinar a toda a população dos que o aceitam ou dos que o aceitaram. Esses cronogramas, claro que estão sendo divulgados há um bom tempo e retratam o clamor de um povo para compreenderem o que de fato está acontecendo e o que de fato irá acontecer. É muito comum, por exemplo, as pessoas associarem as muitas guerras que nós registramos nos dias de hoje como eventos que denunciam o princípio das dores. Ora, será que as guerras são privilégio dos dias de hoje? Ou será que são eventos que sempre existiram em toda a existência humana? Mas as pessoas costumam associar as guerras, a fome, as pestes a eventos relacionados aos princípios das dores e ao Apocalipse. O que eu sei é o seguinte, que as diferentes formas de entendimento de como será esse Apocalipse bíblico, literal para muitos, as diferentes formas só visam trazer para nós um sentimento, o sentimento de descrença. Porque se essas afirmações tivessem um caráter universal, direcionado a toda a face da Terra, é claro que o entendimento seria muito bem facilitado por esse suposto aí Espírito Santo que paira pelo mundo, fazendo com que as pessoas, inclusive, saibam o que falar para defender a sua fé. O que se vê é tão somente
uma forma muito bem arquitetada de ideologia e de falácia religiosa e de interpretações rasas sobre o que consta na Bíblia Sagrada. A Bíblia não deve ser encarada como um livro profético aplicável para todos nós, porque ele traz, sim, um relato que quase sempre se direciona a um povo específico. É apropriação, inclusive cultural, se nós fôssemos nos apropriar de algo que não foi direcionado a nós, que não foi escrito para nós e que nem foi escrito na nossa época. O apocalipse bíblico vai acontecer ou não vai acontecer? Eu acredito que se tivesse de acontecer, já teria acontecido. Eu acredito que essas palavras que constam no livro de Apocalipse e em outros livros fazem parte apenas de uma literatura fantasiosa, de uma literatura cheia de arquétipos, cheia de simbologias e que trazem única e exclusivamente perturbação mental para quem viver em prol dessas palavras. Viva a sua vida de forma responsável. Viva a sua vida de maneira consciente. Viva a sua vida deixando algum legado para a sua família, para a sociedade como um todo. Mas, sinceramente, acreditar que os cavaleiros do Apocalipse são literais, acreditar que os cálices da ira de Deus são literais, acreditar que haverá uma besta que surgirá do mar é literal, acreditar que o próprio Jesus Cristo ele irá aparecer em Jerusalém e de Jerusalém ele será contemplado como um grande holograma em toda a face da terra, acreditar que haverá no nosso mundo uma luta épica entre Jesus Cristo e Satanás e seus anjos, que a igreja irá combater junto com Jesus. Acreditar, por exemplo, que haverá um arrebatamento e pessoas com corpos reluzentes, com corpos transformados, vão ser levados ao céu pelo próprio Jesus, atendendo ao chamado dele. E que do céu ouvir-se-á uma trombeta chamando esses mesmos cidadãos já mortos para Deus. E aqueles que estarão vivos também irão abandonar suas vestes, abandonar sua família, abandonar tudo que estejam fazendo e subir aos céus com corpos transformados e com vestes reluzentes. Eu acredito que isso tem muito de uma ficção. É como uma ficção científica, em que seres humanos são, na verdade, ectoplasmas. São substâncias, sabe, sem forma, sem nenhuma consistência física. São seres fluidos. O ser humano agora é um ser fluido. Então, o Apocalipse não é real. Infelizmente, para você que debruça toda a sua vida nesta crença, para você que acredita em tudo que o seu pastor diz e fala com muita categoria, o Apocalipse não é real. O que estamos vivenciando nos dias de hoje, sabe, a calamidade social, todo o descaso governamental para com as pessoas e toda essa sensação de depravação moral das pessoas é fruto de fenômenos relacionados a sentimentos libertários, a perda da moralidade decorrente dos avanços tecnológicos e de novas visões de mundo. Mas
e a própria perversão humana é algo que está intrínseco na mente de muitos. Existem aqueles que são portadores de doenças mentais, psicológicas, mas isso em nada contribui para que nós tenhamos uma visão realística de tudo aquilo que consta na Bíblia Sagrada. Acredite nisso e abra seus olhos. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Até mais, pessoal.